seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde Sem Complicação, o podcast da Revista Ampla das Unimedes do Paraná. Hoje a gente vai falar sobre uma das doenças respiratórias crônicas mais comuns do mundo, a asma. E para isso a gente está aqui com uma especialista, a doutora Leda Maria Rabelo, pneumologista, professora da Universidade Federal do Paraná e coordenadora desde 2004 do Ambulatório de Asma Grave do Hospital de Clínicas. Então, Leda, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Leda, então, quando a gente fala de asma, acho que uma coisa que vem muito no imaginário é aquelas cenas de filme, da pessoa que precisa da bombinha e tudo mais, mas o que exatamente que é a asma em si? Asma é um processo inflamatório que acomete as vias aéreas, então brônquios, traqueia, bronquíolos, né? E que praticamente 85% das vezes se manifesta na infância. Então, a gente diagnostica uma criança com asma dos 2 aos 6 anos, onde a doença mais se manifesta. Tem uma parcela de população, tipo 15%, que pode começar a doença na vida adulta. E essa parcela da população nos preocupa bastante, porque normalmente o diagnóstico não é feito e o paciente não é tratado, porque para a população é uma doença da infância. E uma doença também que melhora aos 12 anos. É muito comum a gente ouvir essa história, que tinha bronquite quando era criança, mas curou com 12 anos quando fez natação ou uma simpatia, né? Aham. Na verdade, não é bem assim que as coisas funcionam, né? E como que é geralmente, por exemplo? Por que é tão difícil para diagnosticar em adulto hoje? Olha, eu acho que as pessoas, quando tem falta de ar ou quando tem tosse, elas acabam indo muito no cardiologista, porque elas acham que a falta de ar tem a ver com a parte cardíaca. E às vezes vão investigar a parte cardíaca, circulatória, e não avaliam a parte pulmonar mesmo, ou seja, não procuram um pneumologista. Se esquecem que a gente respira pelo pulmão, não pelo coração. E no adulto, quando ela começa na vida adulta, ela não é igual na criança, não é tão simples assim, porque na criança até os pais fazem um diagnóstico, mas no adulto ela vem de uma forma diferente, às vezes só com uma falta de ar ao esforço, ou um paciente que tem um aperto no peito quando faz um esforço maior, que se confunde muito com doença coronariana, ou às vezes são pacientes que têm uma tosse que não controla com nada, ficam tossindo o tempo inteiro. Então, tudo isso pode ser asma de início na vida adulta. E pode ser em qualquer fase, assim, da vida adulta? É mais comum na mulher e muitas vezes isso acontece depois de uma gestação, depois de um ganho de peso, né? Um paciente que ganha tipo uns 10 quilos no ano por algum motivo, ou após uma exposição muito intensa, por exemplo, um poluente, às vezes até ocupacional, que a gente chama de asma ocupacional, alguém que vai trabalhar numa empresa e acaba se expondo muito a um agressor respiratório e começa com a doença na vida adulta. Uma outra situação também é depois de uma infecção muito grave, por exemplo, principalmente H1N1, Covid nem tanto, mas às vezes o paciente tem um quadro de influenza, ele tosse bastante durante a influenza e depois ele começa a ter episódios de chiar o peito, de ter falta de ar intermitente, então a doença pode começar a se manifestar na vida adulta, né? E também acontece que o paciente que tem a doença na infância, que é a grande maioria, né, é uma doença da infância praticamente, quando eles ficam na adolescência, né, na puberdade, por isso que se fala que se melhora aos 12 anos, provavelmente a influência dos hormônios na adolescência faz com que a doença mude de aspecto, ela se torne o que a gente chama de entre numa remissão clínica, ou seja, o paciente pare de ter sintomas. Isso acontece próximo de 50% das pessoas. E aquele indivíduo que era, entre aspas, asmático na infância, ele nunca mais tem sintomas, mas ele carrega o conjunto de genes com ele. Em alguma fase da vida, ele também pode voltar a ter sintomas. Então, na verdade, ele não curou, ele simplesmente mudou a manifestação da doença. Isso acontece numa parcela muito grande de pessoas, por isso que a prevalência da doença é bem maior na infância do que na vida adulta, por causa dessa mudança que a gente sofre, né, pela influência hormonal. E esse indivíduo que teve sintomas na infância, em alguma fase da vida, se essa via aérea for agredida, principalmente por tabagismo, inclusive cigarro eletrônico também, a gente está vendo muito isso, poluente ambiental, variação brusca de temperatura, ele pode voltar a manifestar a doença na vida adulta e muitas vezes ele nem se lembra que ele teve na infância. Mas muitas vezes, e mesmo quem não teve histórico na infância,
pode começar também a ter a doença na vida adulta. Isso não é muito comum, mas pode acontecer. E metade desses pacientes, eles vão continuar a sua adolescência e a vida adulta tendo sintomas. E, doutora, a gente sabe também que essa sensação de aperto no peito, de falta de ar é confundida com muitas coisas. Você vê ela sendo confundida também com a ansiedade? Ah, não, com certeza. Nem sempre é muito fácil a gente diferenciar, porque às vezes o asmático também pode ser ansioso. E isso é ruim, porque às vezes ele confunde o que é crise de broncoespasmo com falta de ar da ansiedade. A diferença maior é que a falta de ar da ansiedade é muito mais inspiratória. A sensação que dá é parece que o ar não entra, como se tivesse, como o paciente fala, minha respiração é cortada, parece que está faltando espaço para o ar entrar. Isso é característico da ansiedade, todos nós já tivemos alguma vez na vida. A falta de ar da asma é uma sensação de aperto no peito e uma dificuldade de soltar o ar, como se eu tivesse uma faixa me ajudando o ar soltar, mas é na expiração, na eliminação do ar que eu tenho falta de ar, que é diferente da ansiedade. Você mencionou um pouquinho, então, a questão de uso do cigarro eletrônico, né? Poder agravar ou despertar os sintomas. E a gente vê que hoje cada vez mais crianças estão usando, crianças, adolescentes, adultos. E, para além disso, a gente tem a poluição das cidades, né? Que está cada vez maior também. A ciência tem visto, assim, um aumento nos casos de asma em decorrência disso nos últimos anos? Com certeza. Até interessante que tem alguns trabalhos que mostram que pacientes que vivem, por exemplo, em Atlanta, na época das Olimpíadas, que eles fecharam o trânsito da cidade por causa das Olimpíadas, porque a cidade olímpica em Atlanta é dentro de Atlanta, teve muito menos crises de asma entre as Nossa. crianças e os adultos, porque os carros foram proibidos de transitar. Então, assim, tem vários estudos que mostram essa relação direta. Então, com poluentes intradomiciliares e extradomiciliares. E o cigarro eletrônico é um poluente intradomiciliar. A gente vê na asma o tabagismo, tanto passivo quanto ativo, ou seja, você fica com alguém que é fumante ou você é fumante. Qualquer agressor na via respiratória de um asmático representa um gatilho para manter esse processo inflamatório ativo nas vias aéreas. Então, o tabagismo para o asmático, muitas vezes ele não leva a ter enfisema, mas ele representa um fator de agressão contínuo dessa via respiratória, que pode ser representado por alergenos, poluentes, cheiros fortes, variação brusca de temperatura, infecções virais recorrentes. Então, tudo isso funciona como agressores numa via respiratória que já é inflamada e geneticamente predisposta para manter a doença ou para aumentar a frequência de crises da doença. E se essa pessoa, por exemplo, ela passa depois a viver, por exemplo, era fumante passiva em casa, daí ela se muda, e não tem mais a presença, assim, desse poluente interdomiciliar, como você falou, pode ter uma diminuição nos sintomas também? Com certeza, com Perfeito. certeza. Porque tratar a asma não é só usar o remédio. Uhum. Você tem também que diminuir os fatores de agressão dessa via respiratória. Então, não é só jogar água no incêndio para apagar o incêndio, mas deixar de jogar gotículas de gasolina para manter o incêndio. Então, o raciocínio é bem esse. Muitas vezes a gente trata o quadro do paciente, mas se você não tira ele daquele ambiente que tem muito agressor na via respiratória, você não controla a doença. Nossa, é algo, acho que a se pensar, né? Porque às vezes a gente acaba realmente colocando mais no remédio mesmo, né? O remédio vai ajudar, o Sim, remédio vai ajudar, e é um pouco essa mudança de ambiente também. sim. E falando, inclusive, de remédio, como que funciona o tratamento? Como é um processo inflamatório, né? O medicamento mais importante no tratamento da asma, e assim, acho que o marco do tratamento da asma, ele veio no final da década de 90 para o Brasil, e eu acompanhei isso, porque eu estava na residência na época, né? O corticoide inalatório, que foi uma droga que foi desenvolvida para ela chegar na via respiratória e agir como anti-inflamatório local sem cair na corrente sanguínea. Então, assim, o tratamento básico da asma é corticoide inalatório.
As pessoas têm muito medo da palavra corticoide, porque eles acham que o corticoide inalatório é a mesma coisa que o corticoide que se toma, que é o corticoide sistêmico. Mas são drogas totalmente diferentes. O corticoide inalatório, ele é inalado, ele faz sua ação no receptor que fica no epitélio respiratório, no pulmão, sem cair na corrente sanguínea. Então, ele não tem um efeito colateral sistêmico. Alguns pacientes podem ter, 10% deles, um pouco de candidíase na boca, que a gente chama de sapinho, mas só o fato de lavar a boca após o uso já diminui muito esse efeito colateral. E alguns pacientes que têm efeitos colaterais sistêmicos, poucos, mas têm, é pela sensibilidade pessoal, também porque o paciente pode estar usando errado o dispositivo, fica muito na boca, ele acaba engolindo com a saliva e isso vai para a circulação e faz efeito colateral. Mas se usado corretamente, o corticoide foi a única droga que se mostrou efetiva para reconstruir esse epitélio e tornar o paciente assintomático e sem ter o risco de perda da função pulmonar. Eu falo isso com muito entusiasmo porque eu acompanhei antes de existir corticoide inalatório, onde a gente só dava corticoide sistêmico para os pacientes, aminofilina, aerolim xarope, que são coisas antigas, drogas antigas, onde a gente não tratava a doença, a gente simplesmente aliviava o broncoespasmo, ou seja, relaxava a musculatura, mas não inibia o processo inflamatório. Então, não tem como tratar a asma, mesmo a mais leve, sem ter corticoide inalatório no tratamento. O corticoide inalatório seria a famosa bombinha? A bombinha é o dispositivo no qual a gente coloca os medicamentos. Existem bombinhas de várias coisas. Existem bombinhas de corticoide inalatório associado com outras medicações. Existem bombinhas só de broncodilatadores que só servem para aliviar os sintomas. Então, o nome bombinha, ele generaliza o dispositivo do qual a gente leva o remédio até a via respiratória. Então, existem inúmeros, hoje em dia, tipos diferentes de dispositivos, que a gente ainda chama de bombinha, porque é assim que a população conhece. E as pessoas têm 3 grandes medos, que são mitos da população. Então, bombinha faz mal para o coração, bombinha vicia e bombinha seca o pulmão. Tá? Isso causa dependência, né? Se mal usada, com certeza pode acontecer isso, e isso vem muito porque as primeiras bombinhas elas só continham broncodilatadores, que são medicamentos que podem aumentar a frequência cardíaca, que não tratam a doença, que só aliviam o sintoma e o processo inflamatório continua lá. E também o paciente, na época, como era uma coisa que eu falo que é como se fosse o surgimento do celular, ele tinha na sua mão uma medicação que abria a sua via respiratória imediatamente, aliviava os sintomas, e o paciente não queria mais sair sem aquilo, porque ele sabia que ele podia morrer se ele não usasse aquilo, apesar dele não estar tratando a doença, ele está tratando só o sintoma. E isso veio porque antes a gente só tinha o medicamento via oral, que demorava uma meia hora para fazer efeito, que era, né, até você tomar e fazer o efeito, ou medicamentos que eram inalados, mas você tinha que ir até um local de inalação, uma clínica de inalação para receber o tratamento. Então, com certeza, foi assim, usado de uma forma indiscriminada e, com certeza, qualquer coisa de forma indiscriminada vão ter suas consequências, né? Mas a população não pode ter medo do dispositivo, que como existem dispositivos em canetas subcutâneas, em comprimidos, em drágeas, injeções intramusculares, tem o dispositivo inalatório que leva o remédio até o receptor do epitélio respiratório. Que, como você falou, acabou sendo generalizado e por causa também de mau Exatamente. uso e medicamentos mais antigos, né, que eram Exatamente. colocados. Nós temos hoje em dia próximo de 50 tipos diferentes de medicações da forma inalatória. Broncodilatador de elongação, broncodilatador de curtação, anticolinérgico de elongação, anticolinérgico de curta, corticoide inalatório, misturado ou não com todos esses produtos. Então, tem uma variedade muito grande de medicamentos. Não dá para generalizar, né? Não. E quando a gente fala, então, desse mau uso, assim, das bombinhas, muita gente também acredita que o uso da bombinha engorda. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. A bombinha, principalmente a bombinha de corticoide, ela tem uma dose muito pequena da medicação. Então, para vocês terem uma ideia, um comprimido de prednisona tem 20 miligramas. Uma dose de budesonida tem 400 microgramas, que é, assim, infinitamente menos corticoide do que tem no comprimido. E vai para o receptor e praticamente não cai na circulação. Então, assim, a quantidade de corticoide inalada não vai aumentar o peso. Isso realmente é uma crendice. Tá?
E quando a gente fala do mau uso, então, que pode trazer prejuízos, acho que é legal a gente esclarecer o que seria o uso mais adequado, quais os principais Sim, erros, inclusive, que você vê a serem sim. evitados. É muito difícil convencer, às vezes, o paciente que, se ele tem a doença, ele precisa tratar e tratar regularmente. Que ele não tem que usar o remédio só quando ele tem sintomas. E ele não pode usar isoladamente só uma medicação para abrir as vias respiratórias, que é o que a gente chama de broncodilatador de curta ação, ou SABAs, né? O exemplo mais comum, que é o salbutamol, o nome comercial mais comum, o Aerolin Spray, que simplesmente vai abrir a via respiratória naquele momento, mas não vai tratar a inflamação que causou o fechamento dessa via respiratória. O tratamento da doença em si é o corticoide inalatório. Então, o paciente deveria usar o corticoide inalatório de uso regular, por exemplo, uma vez por dia ou 2 vezes por dia, todos os dias. E, se ele precisasse, ele usaria um broncodilatador de curta ação para aliviar os sintomas. Se ele usar corretamente o corticoide inalatório certinho, como prescrito pelo médico, ele não vai precisar de usar o broncodilatador para abrir a via aérea, porque a via aérea não vai fechar, porque ela vai estar desinflamada. Então, assim, se a asma fosse tratada regularmente, praticamente 87% dos pacientes teriam um benefício de não ter sintomas e de não ter crises e de não morrer pela asma. Que isso, infelizmente, acontece. Nós temos 7 óbitos de asma por dia no Brasil. É muita É coisa. muita coisa. E isso acontece especialmente por causa da falta do tratamento, então. Da falta do tratamento. É muito raro que um paciente que use regularmente a medicação, que seja acompanhado, que já tenha feito uma espirometria, que trate a sua doença, vá a óbito por asma. Se a gente for analisar de perto esses óbitos, isso é um artigo que foi publicado em fevereiro do ano passado no Jornal Brasileiro de Pneumologia, com dados do DataSUS, né, que mostraram por que acontece esses óbitos. Eu falo que a culpa tem 3 culpas nisso, né? Uma primeira culpa é a culpa do paciente. O paciente, ele nega muito a sua doença. Por quê? É uma doença de predomínio na criança e adolescência. Que pai que quer ter uma doença com uma doença crônica? É a doença crônica mais prevalente na infância. Então, a culpa é dos pais, a culpa é do indivíduo que minimiza a sua doença e fala que não vai tratar porque é uma besteira e usa uma bombinha broncodilatadora só quando necessário, mas nunca tratou regularmente sua doença. A culpa é do profissional de saúde, que não tem uma boa formação e também minimiza a doença do paciente e não sabe que a doença, mesmo grave, numa situação de estresse, o paciente pode ter uma crise grave e não dá tempo de chegar no médico, que é o que aconteceu com a Fernanda Young durante a pandemia, que ela morreu na chácara dela e ela não tinha, morreu de asma e ela não tinha uma doença grave. E a culpa é do sistema, que pode não fornecer medicamento suficiente para tratamento, que não é o nosso caso. O nosso país tem a melhor distribuição de medicação para asma, assim, melhor do que comparado ao Canadá, comparado à Inglaterra. E não é por falta de medicamento. Nós temos medicação para tratamento da asma, tanto na Secretaria Municipal de Saúde, quanto na Secretaria Estadual de Saúde, na farmácia popular, gratuitamente. Só que o paciente não usa regularmente, o paciente não se trata. E, às vezes, o médico não percebe a gravidade da doença. E se você for ver esses 7 óbitos por dia, 16% desses óbitos foram em crianças e mais ou menos 60% foram em pessoas mais velhas, com mais de 50 anos, que muitas vezes nem são diagnosticadas que têm asma. Que acham que às vezes pode confundir com qualquer Exatamente. outra coisa do dia a dia, né? Exatamente. E de forma triste, próximo de 60% não aconteceram no hospital. Aconteceram em casa, ou no transporte para o hospital, ou mesmo no atendimento que não é assim preparado para tal. Porque se o doente chega ao hospital, ele é medicado e ele sai da crise. O problema é que o paciente sequer chegou ao hospital. Ele morreu na rua ou em casa, né? Então, são óbitos por não tratamento da doença. Se você vai ver, são pessoas que nunca foram a um pneumologista, nunca fizeram uma espirometria, eles não sabem nem o grau de gravidade da sua doença. Porque para cada nível de gravidade existe uma escala terapêutica, não é igual para todo mundo. Então, nos pacientes mais leves, a gente usa menos medicação, podendo até usar realmente medicação de vez em quando, só que não só broncodilatador,
corticoide inalatório com bronquodilatador, conforme a necessidade nos pacientes que são mais leves. Nos pacientes mais graves, a gente vai subindo de etapas de tratamento até chegar no que a gente chama de etapa 5, que é a asma grave, mas que é a minoria da população. Nossa, mas é algo que é de se pensar realmente a questão também da disseminação de informação, né? Porque Sim, eu mesma, quando eu comecei a entrevista, eu falei, por exemplo, como a gente vê nos filmes. E eu sou jornalista de ciência e saúde já há alguns anos, e a minha maior referência da asma é filme. Então eu fico pensando também, realmente, o quanto que às vezes as pessoas nem sabem que podem ter asma, que nem a gente estava falando, sintomas se confundem. sim. E como que você vê que a gente pode fazer para reverter esse quadro, talvez, e o que as pessoas podem ficar de olho, assim, como sintomas iniciais que podem ser confundidos com tantas outras coisas? Em que casos que deve ir, por exemplo, ao pneumologista? Olha, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer o que é uma doença grave e o que é uma doença maltratada. Isso é uma diferença muito grande. Na porcentagem, hoje nós temos mais ou menos 300 milhões de asmáticos no mundo. Né? No Brasil, próximo de 10% da população adulta tem asma. Na infância, 23% das crianças são tidas como asmáticas no Brasil, que é uma porcentagem grande. Muito E alta. veja como muda a porcentagem, 23 na infância, 10 na vida adulta. Porque muitas dessas crianças não vão mais ser sintomáticas e elas deixam até de ser chamadas de asmáticos, apesar de serem geneticamente. Então, assim, qual que é a porcentagem disso que tem asma grave? Próximo de 3 até 10% da população de asmáticos. Então, os asmáticos graves mesmo, que são aqueles que eu acompanho há bastante tempo no hospital, são uma porcentagem pequena que geneticamente eles têm características diferentes desse processo inflamatório que só o corticoide inalatório, mesmo associado a outros medicamentos, não controla a doença. Você já afastou todos aqueles fatores de não controle. São pacientes que não são tabagistas, que têm higiene no seu ambiente de moradia, foram afastados de outros fatores que podem prejudicar. E mesmo assim, eles continuam muito graves. Então, eles vão requerer drogas mais poderosas, alguns imunobiológicos que são disponibilizados pelo SUS hoje em dia. Então, mas é uma porcentagem muito pequena. A grande maioria de pacientes que tem mais do que uma crise por ano, paciente que já foi entubado, paciente que precisa ir numa UPA 2, 3 vezes ao ano, paciente que acorda 2 vezes por semana com falta de ar de noite, ou que tem limitações no seu dia a dia, são pacientes que precisam ser melhor tratados, precisam pelo menos ter uma avaliação com o pneumologista e fazer uma espirometria, que é um exame simples para fazer o diagnóstico da doença. Perfeito, eu acho que e até faço um apelo, né? Porque para mais pessoas falarem sobre, Sim, realmente mais informações, tanto dos órgãos de saúde quanto da gente, da mídia, de realmente sim, disseminar, porque como você falou, 23% das crianças é muita coisa. sim, E às vezes é algo que, por exemplo, desenvolve na vida adulta, ou que você entra em remissão e depois desenvolve e acaba levando a um óbito. 7 óbitos por dia também é sim, muita coisa. sim. Então, realmente, para algo que pode ser manejável, tratável, Com né? certeza. Para a gente fazer uma comparação, né? 93% dos óbitos por asma acontecem em países de baixa e média renda, do qual nós fazemos parte. No Canadá, é uma morte a cada 2 semanas. Nossa. Então, assim, nós estamos numa diferença muito grande. E é por disseminação de conhecimento, inclusive em faculdades de medicina. Às vezes você vê que o profissional de saúde não sai habilitado para atender um paciente desses. Então, isso, como eu falei, não, é um problema que tem 3 grandes problemas. Né? A gente tem o profissional de saúde que está atendendo, o sistema de saúde e o paciente, né? A aceitação de doença crônica. Ninguém quer ter doença crônica, principalmente pacientes jovens. Se aceitar como asmático e não minimizar os sintomas. Você mesmo pergunta assim: tem falta de ar? Não. Mas nem quando sobe escada? Não. Sobe escada? Não. Porque são pessoas que se acostumaram Sim, a viver com menos atividade física desde a infância e não se percebem com falta de ar, né? sim. Então, assim, eu acho que assim, de apelo por favor, pelo menos uma vez na vida, faça uma consulta com um especialista e peça para fazer uma espirometria, que é um exame que não é invasivo, é um exame simples e que vai dizer se a asma realmente está dando impacto na função pulmonar, porque a asma também faz a gente perder função pulmonar
quando não tratada. Se eu tenho um paciente com função pulmonar comprometida fora da crise, é um tratamento. Se eu tenho um paciente com função pulmonar normal fora da crise, é outro tratamento. A abordagem é totalmente diferente dessa população. E então, por exemplo, a perda da capacidade pulmonar, a possibilidade de vir a óbito são consequências do não tratamento. Teria mais alguma que você gostaria de destacar? Olha, eu acho que o abuso do broncodilatador, né? O abuso do SABA, o abuso do salbutamol spray sem tratamento. Por quê? Eu faço isso, eu dou aula de graduação na universidade, né, de asma, e eu dou esse exemplo há anos. Eu falo que quem passou por mim se lembra sempre disso. Você, como médico, tratar a asma usando só broncodilatador de alívio é a mesma coisa que você medicar um indivíduo com uma amidalite bacteriana, com febre, e você trata só com dipirona. Ou seja, você inibe o sintoma que faz a mãe procurar o médico. Porque se a criança está com febre, você vai no médico. Se a criança não está com febre, está bem. Então, você inibe uma manifestação da doença, que é o broncoespasmo, que faz você sentir a falta de ar, porque a via aérea se fecha. Mas a via aérea se fechou porque teve várias células inflamatórias que soltaram determinadas substâncias, entre elas histamina, que fez a broncoconstrição. Então, a broncoconstrição, que é a sensação de chio, de falta de ar, é uma consequência do processo inflamatório. Se eu vou lá e uso um broncodilatador, eu abro essa via respiratória, o paciente se sente bem e está tudo certo. Mas o processo inflamatório continua crescendo, continua crescendo. É isso que se viu em necrópsias de pacientes. Tem um estudo muito interessante da Escola Paulista de Medicina, com necrópsias de pacientes que foram a óbito e vão para necrópsia, porque eles aconteceram fora do ambiente hospitalar, com asma, e você vê uma via aérea dilatada, mas o paciente com plugs de secreção e de edema na via respiratória que sufocaram o paciente. A morte foi por sufocação. E, mesmo assim, morreram com broncodilatador na mão, quer dizer, usaram tudo que tinha de broncodilatação, mas não usaram corticoide inalatório. Então, sem dúvida nenhuma, o corticoide inalatório de uso regular previne a evolução da doença, previne crise de exacerbação, previne internações e previne óbito. Eu não tenho dúvidas disso. Doutora, eu acho que se você pudesse deixar uma mensagem também, por exemplo, para os pais que estão ali, estão vendo as crianças, ou até para os adultos, né? Às vezes, que nem você falou, a gente sobe uma escada, sente uma falta de ar e pensa, não, é porque eu não estou fazendo atividade física, vou fazer e vou ver o que dá. Que mensagem que você deixaria, assim, para a gente realmente conseguir também, de novo, reduzir esses números tão Eu assustadores? acho que não ter medo da doença, porque às vezes os pais têm medo da palavra asma. Quando você fala assim, seu filho tem asma. Não, ele tem uma bronquitezinha alérgica que vai melhorar. A probabilidade de melhora é 50% quando ele for, né, adolescente, por causa da mudança hormonal. Mas os que realmente melhoram, ou eles têm uma doença mais leve, ou eles foram muito bem tratados na infância, né? São crianças que nunca foram internadas por crise, são crianças que usaram a medicação regularmente. E os pais têm que pensar que o nosso pulmão ele cresce, ele ganha capacidade respiratória até os 24 anos. Então, esse período da vida, da adolescência principalmente, mesmo quando o paciente entrou em remissão, é um período que você tem que proteger o seu filho. Não deixar ele se expor a poluentes, principalmente tabagismo, seja qual for, narguile, maconha, cigarro comum, cigarro eletrônico. Todos esses agressores na via respiratória, eles vão fazer com que o paciente sequer chegue à sua capacidade pulmonar máxima que ele vai atingir nesse período. E a gente tem ali um platô de talvez até uns 35 anos, a gente vai com essa capacidade respiratória e depois nós começamos o nosso envelhecimento pulmonar e a gente vai perder função pulmonar com o passar do tempo. Mas você vê uma população jovem que está agredindo a via respiratória, principalmente os que têm asma, e que talvez eles vivam mais do que 100 anos, é possível, né? Porque quem nasceu depois de 2000, provavelmente essa geração vai viver mais que 100 anos e vai estar tendo uma via respiratória agredida por várias coisas, por infecções virais, por poluição ambiental, que a gente vive num mundo cada vez mais poluído. Então, assim, poupar esse indivíduo de perder função pulmonar com o tempo e ter dificuldade respiratória,
né? Então, assim, o asmático, principalmente, ele precisa de tratamento, ele precisa de proteção e ele precisa, pelo menos uma vez na vida, realizar uma espirometria e ser atendido por um pneumologista para classificar a sua doença e dizer, olha, é leve, com essa medicação só é suficiente, vai dar conta, não precisa realmente usar remédio para o resto da vida, porque todo mundo acha que vai ficar usando bombinha para o resto da vida. Não. Se você tratar direito, o corticoide inalatório ele consegue recompor o epitélio. E você pode depois não ficar precisando de medicação, mas se você ficar usando só bronquodilatador, realmente você vai usar bombinha para o resto da vida. E aproveitando só esse gancho, uma última pergunta que agora eu acho interessante a gente abordar também. Muitas vezes, quando a gente vê sintomas respiratórios, a gente vê as pessoas procurando otorrinolaringologistas. Sim. Quando que procura o pneumologista e quando procura o otorrino? O otorrino, ele cuida das vias respiratórias superiores, né? Então, laringe, nariz, ouvido, garganta. Da parte respiratória, cuida o pneumologista, inclusive da tosse. Então, a gente vê o paciente com tosse, ele acha que a tosse primeiro é do refluxo ou é do nariz. A tosse é do pulmão. Se o paciente está tossindo, tem alguma coisa de errada no pulmão. A tosse é uma forma de defesa que o pulmão tem de reagir a alguma agressão. Então, se o paciente tosse, é porque tem alguma coisa de errada na via respiratória. Então, a busca pelo pneumologista é do paciente que tem tosse, que tem falta de ar e muitas vezes até que tem dor ou aperto no peito, porque nem sempre a dor e o aperto no peito é uma doença cardíaca. O paciente que tem uma crise de asma, ele fala para a gente, olha, parece que tem um elefante com uma pata em cima do meu tórax, porque eu não consigo respirar. Então, assim, isso tem que ser visto pelo pneumologista. O pneumologista precisa, pelo menos, estar com esse paciente, fazer uma boa história, um bom exame físico, para esclarecer isso. Perfeito. Então, muito obrigada, Leda. Foi um prazer conversar com você e eu espero que quem esteja assistindo também tenha conseguido levar a mensagem de que não banalizar sintomas como esses, né? Que podem vir a ter consequências tão graves. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. E obrigada também a você que nos assistiu. Mais informações sobre doenças como a asma você encontra no site da Revista Ampla em revistaampla.com.br. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada.